seja removido da reunião, mas é só acessar de novo, beleza? Eu acho que o Pedro Henrique foi removido, que acontece esses probleminhas técnicos, que eu não sei o que que é. Mas aí é só conectar novamente, beleza? Enquanto isso acontece. Então, vamos lá. Essa parte aqui, então, olha só, voltando ao que eu estava falando, né? A matemática ela é dividida, no caso aí, em dois ramos que nós podemos considerar, que é a matemática pura e a matemática aplicada. Tudo que a gente viu até agora, todas as minhas aulas, se vocês forem pegar aí para estudar, nós vamos estar estudando a matemática pura. Mas o que que é essa matemática pura? Vamos lá, aqui, ó, a matemática pura. A matemática pura é a matemática por ela mesmo, certo? É só problemas inerentes, no caso, à matemática. Que nem, por exemplo, olha só esses dois exercícios aqui, ó, exercício A e exercício B. Isso daí, a única coisa que ele está me dizendo é para somar e subtrair, multiplicar frações, certo? Mas isso daí não tem nada contextualizado, não tem nada aplicado, certo? Não tem nada misturado com o cotidiano, não tem nada com o dia a dia. Então, isso é chamado de matemática pura. E o que, que é a matemática aplicada, no caso? A matemática aplicada é aquela matemática que a gente usa para favorecer, a gente usa como uma ferramenta para resolver problemas, por exemplo, cotidianos. É uma ferramenta que a gente usa para problemas cotidianos. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, um exemplo aqui, eu vou fazer uma viagem, deixa eu ver, lá para Caldas Novas. Vou fazer uma viagem para Caldas Novas, aí faz de conta aí que indo e voltando, eu vou lá e gasto, certo? Eu percorro ao todo 600 quilômetros, certo? Eu gasto 600 quilômetros. Eu sei, por exemplo, só um exemplo qualquer, para a gente ver o que é essa matemática aplicada. Eu vou lá e percorro 600 quilômetros, e eu sei, por exemplo, que meu carro ele faz 12 quilômetros por litro, ou seja, a cada 12 quilômetros, certo, que eu ando, eu gasto 1 litro de gasolina. E vamos imaginar aí que a gasolina está R$ 4. E aí eu pergunto, quanto de gasolina eu vou gastar, sendo que eu vou percorrer 600 quilômetros, o meu carro ele tem um consumo aí de 12 quilômetros por litro, e a gasolina, no caso aí, está R$ 4. Então, esse é um modo da gente agora pegar algo que é contextualizado e começar a jogar nas resoluções de problemas, no caso, dentro da nossa aula. Então, olha só, o meu foco agora, certo, é o quê? É a gente se aperfeiçoar, no caso, na matemática pura, com esse tipo de exercício. Depois que a gente se aperfeiçoar nesse tipo de exercício, a gente começa, no caso, usar a matemática aplicada. Mas nada impede que eu use a pura e a aplicada ao mesmo tempo. Mas nessa aulinha de hoje, nós vamos usar, no caso, apenas a matemática pura. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com problemas, no caso, que são contextualizados. A gente vai usar todo o conteúdo que a gente está aprendendo aí, todo o conteúdo que a gente está aprendendo para o nosso segundo bimestre, também vamos usar algumas coisas do primeiro bimestre, e começar a atacar esse tipo de problema, para aumentar o nosso raciocínio, para despertar a nossa noção crítica, e por aí vai. Ok? Entendeu esses dois ramos da matemática? Entenderam? Conseguiram entender direitinho? Então, galerinha, agora de fato aqui vamos começar, certo? Vamos começar aqui a nossa aulinha, beleza? Vamos começar a nossa aulinha aqui. Eu vou pegar minha super mega ultra borracha aqui, eu posso aumentar ela de tamanho aqui, vou apagar essa parte dessa conversa que a gente acabou de ter, certo? E vamos resolver esse exercício. Esse exercício aqui, eu estou incomodado com esse negócio aqui embaixo, eu vou fazer assim, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Mas ele está indo para um lado que eu não quero que ele vá. Mas vamos resolver isso mesmo. Olha só, galerinha, estou conseguindo ver? Na última aula a gente teve um problema com o meu áudio, né? Tá dando para escutar legal? Tá dando? Dá um sim aí, rapidão para mim aí. Tá dando sim, professor. Tá dando, né? Ninguém tá com nenhum problema não, né? Então, bora que vamos. Então, olha só, esse primeiro exercício aqui, galera, olha só. Eu tenho, no caso, uma expressão numérica envolvendo números racionais. Então, lembrando que números racionais
são números que podem ser escritos, no caso, em forma de fração, certo? E também podem ser escritos aqui, ó, na sua forma decimal, como esse zero, no caso aí, vírgula 9, certo? Então, veja bem, quando a gente tem uma expressão numérica, como é que a gente começa a resolver? Como é que a gente começa a resolver? A gente aprendeu lá no conjunto dos números inteiros, certo? Vários métodos de resolver uma expressão numérica. Os mesmos conhecimentos usados dentro do conjunto dos números inteiros também é aplicado dentro do conjunto dos números racionais. Certo? Então, para começar essa questão, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou copiar esse 3/4, certo? Essa fração aqui, ó, eu vou copiar essa fração 3/4, copiei ela aí. Agora, olha só o que acontece aqui, ó, eu tenho um sinal de menos, que precede uma expressão que está dentro de parênteses. O que eu faço com essa expressão aqui? Eu troco de sinal, lembraram disso? Então, se é um sinal de menos que precede uma expressão que está, no caso aqui, ó, dentro, no caso de parênteses, eu troco o sinal. Se é menos 2/5, fica o quê? Mais, no caso aí, ó, 2/5. Eita! Menos 2/5, mais 2/5. Se aqui é mais, fica o quê? Menos 0,9, certo? E esse menos 1/2, eu simplesmente aí, menos meio, eu simplesmente vou repetir, certo? Fica desse jeito a nossa expressão, certo? Agora, olha só, eu consigo transformar esse menos 0,9 em uma fração? Consigo. Como é que eu consigo? O que eu faço? Olha só, eu vou pegar esse carinha que está depois da vírgula, certo? Então, já vou colocar esse sinal de menos aqui, ó. Eu vou pegar esse carinha que está depois da vírgula, certo? E vou colocar ele aqui. Agora, veja bem, eu tenho quantos números depois da vírgula? Eu tenho apenas um. Se eu tenho apenas um número depois da vírgula, eu vou dividir por 10, certo? Olha esse outro exemplo aqui. Se eu tivesse aqui, ó, menos 0, deixa eu ver aqui, 19. O que eu ia fazer? Eu ia pegar esse carinha aqui que dá depois da vírgula e escrever lá, menos 19. Agora, eu tenho quantos números depois da vírgula? Não é 2? Então, eu vou dividir por quem? Por 100. Se eu tenho 1, eu divido por 10. Se eu tenho 2, eu divido por 100. Agora, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, aqui 0,233. Como é que eu escreveria isso? Veja bem, eu pegava o carinha que está depois da vírgula e reescreveria ele, ó, 233. Dividido. Tenho quantos números depois da vírgula, né? 1, 2, 3. Então, eu vou dividir por quem? Por 1000. Por quê? Porque o 1000 tem 3 zeros. Por que por 2? Porque o 100 tem 2 zeros. Por que por 1? Porque o 10 tem 1 zero. Beleza? Acompanhar esse raciocínio, mas voltando para cá, para esse primeiro carinha aqui, ó. Então, no lugar de menos 0,9, eu vou escrever menos 9/10. Então, eu vou reescrever essa questão aqui, ó. Então, eu vou reescrever nessa questão, vai ser, ó, 3/4, certo? Mais 2/5, certo? Menos 9/10, menos 1/2. Pronto, eu resolvo desse modo. Tranquilo? Agora eu vou fazer os cálculos. Agora nós vamos, no caso aí, fazer os cálculos. E aí é o seguinte, né? Eu vou fazer esses cálculos aqui, galera, inicialmente de 2 em 2, certo? Como assim, professor? De 2 em 2. Olha só, eu vou somar, no caso aqui, ó, 3/4 mais 2/5. Então, eu vou escrever bem aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, 3/4 mais 2/5. Então, aqui eu tenho duas frações que têm denominadores diferentes, certo? O que eu faço quando eu tenho denominadores diferentes? Olha só como é que resolve, ó. Eu vou multiplicar, certo? 4 vezes 5. Então, veja bem, ó. Eu vou multiplicar 4 vezes 5 e vou colocar aqui. 4 vezes 5 é 20. Agora eu faço a multiplicação cruzada. Que multiplicação cruzada? Eu vou multiplicar agora aqui, ó. 3
vezes 5, que é igual a 15. Esse sinal de mais aqui, ó, eu vou repetir. E depois eu faço aqui, ó, 4 vezes 2, que é igual a 8, certo? E aí agora eu somo, ó, 15 mais 8, 15 mais 8 é igual a 23. Tudo isso daí dividido por 20. Tem como simplificar? Não tem. Ou tem? Não tem, né? Ó, esse daqui ele não pode ser dividido por 2, não pode ser dividido por 3, nem por 4, certo? Nem por 5. Então, a gente deixa do jeito que está. Então, veja bem, esses dois carinhas aqui, ó, e aqui também eu multipliquei, ó, 4 vezes 8. Esses dois carinhas aqui eu resolvi, certo? Então, agora eu vou reescrever, ó. Então, 3 quartos mais 2 quintos, eu acabei de fazer essa... Professor, mas aí, por exemplo, agora que tem 23, barrinha 20, aí embaixo do 2 quintos e do 3 quartos vai esse 23, 20, né? Exatamente. Agora, olha só, eu ia fazer isso exatamente. Agora, o que que eu faço? Ó, eu risco esse carinha aqui, ó. Agora, eu escrevo quem no lugar dele? 23 sobre 20. Foi o que eu acabei de resolver. E agora, eu vou copiar o resto aqui, ó. Menos 9 sobre 10, menos 1 sobre 2. O que que eu vou fazer agora? Vou pegar mais dois carinhas. Vou pegar 23 sobre 20, menos 9 sobre 10. É isso que eu vou fazer. Agora, olha só. Vou escrever aqui agora, ó, 23 sobre 20, menos 9 sobre 10. Vou fazer essa conta agora. O mesmo procedimento. Agora, olha só. Quando eu tenho denominadores diferentes, o que que eu faço? Eu multiplico. Vou multiplicar aqui, ó, 20 vezes 10, certo? 20 vezes 10 é igual a 200, tranquilo? Agora eu vou multiplicar, até pegar aqui minha caneta verde, agora eu vou multiplicar cruzado, 23 vezes 10. 23 vezes 10 é igual a 230, certo? Esse sinal de menos aqui eu vou repetir, certo? Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 20 vezes 9, 20 vezes 9. Professor, quando você vai fazer essa parte aí que você está fazendo agora, você multiplica os dois de baixo e os dois de cima? Olha só, eu multiplico aqui, ó, cruzado. Ó. Os dois de baixo eu multiplico entre si. Os denominadores eu multiplico entre si. Então, olha só, 20 vezes 10, 200, certo? Agora, depois que eu multipliquei, que eu encontrei o carinha de baixo, eu vou multiplicar cruzado. Como assim cruzado? Ó? 23 vezes 10, por isso que eu estou fazendo essa setinha aqui, ó. 23 vezes 10 e coloco aqui, ó, Tá. que é de 230. Esse sinal de menos aqui, o que que eu faço? Eu coloquei ele aqui, certo? Uhum. Agora eu multiplico cruzado de novo, ó. 20 vezes 9, que é igual a 180. Beleza? Hum, Conseguiu entender? Agora eu entendi. faço, entendeu? Mas isso vale, tipo, para qualquer um. Não, aí tem as regras lá. Isso vale quando os denominadores são diferentes. Se os denominadores forem iguais, eu somo, eu conservo o denominador e somo os numeradores, se eles Por forem exemplo, se iguais. tiver igual dois denominadores 2, eu somo os dois Por exemplo, juntos? se eu tiver, ó, 3 sobre 2 mais 1 sobre 2. Se for igual os denominadores, o que que eu faço? Eu conservo. Eu apenas copio e Ah, você somo os... não soma. Você não soma de baixo. É, é, Só... ó, se os denominadores forem iguais, eu vou repetir e vou somar 3 mais 1. O procedimento já fica diferente, Ah, tá. tá bom? Se os denominadores forem iguais, eu conservo, certo? E os numeradores eu somo, se É for porque eu desse acho que jeito. na aula que você passou sobre isso e sobre os números decimais, eu acho que não tava. Não, mas dá uma olhadinha, tá tudo como é que fala? No Google Sala de Aula, assista, porque é como se fosse uma escada, né? Esse conteúdo. Se você, por exemplo, dá um pulo para o degrau de cima, você perde os degraus de baixo, né? Então, dá uma olhadinha aí Ok. nas outras aulas, você vai conseguir entender facinho. Tem umas aulinhas lá explicando no Google Sala de Aula direitinho.
Agora, olha só, 230 menos 80, isso é igual a 50, dividido por quanto? Por 200. Agora, veja bem, esse zero aqui, ó, eu posso cortar com esse zero, para poder simplificar. Isso daí eu até dei essa dica, né? Ó, quantos números, os dois números, o numerador termina com zero e o denominador também termina com zero, eu posso cortar, certo? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 30 sobre 20, eu corto zero com zero, é a mesma coisa que 3 sobre 2. Se eu tiver aqui, por exemplo, ó, 300 sobre, no caso aqui, 900. O que eu posso para simplificar? Esse zero vai embora com esse zero, esse vai embora com esse zero. Eu posso fazer isso. Se eu tiver aqui, por exemplo, aqui, ó, 230 sobre, sei lá, 130. Esse zero, eu posso cortar com esse zero, e fica 23 sobre 13. Eu posso fazer esses procedimentozinhos aí para esse tipo de conta, beleza? Então, olha lá, aí resultou, né? Ficou ali 50 sobre 200, eu cortei os dois zeros, ficou agora 5 sobre 20. Eu consigo simplificar 5 sobre 20? Eu consigo dividir em cima por 5, 5 dividido por 5 é igual a 1, e 20 dividido por 5 é igual a quanto? A 4, certo? Então, veja bem. Então, olha só, eu posso escrever da seguinte maneira, ó, que 50 sobre 200 é a mesma coisa que 5 sobre 20, que é a mesma coisa que 1/4. Beleza? É a mesma coisa que 1/4. Tranquilo? Então, eu fiz a simplificação de frações. Então, vamos lá, avançando, né? Então, eu cheguei aqui em 1/4. Agora, o que eu vou fazer? Veja bem, eu vou pegar aqui minha caneta vermelha e olha só, esses dois aqui, ó, eu acabei de eliminar. No lugar desses dois, eu vou colocar quem? Eu vou colocar 1/4, né? O resultado não foi 1/4, menos quem? Menos 1 sobre 2. E aí fica fácil eu resolver isso daqui, né? Vou resolver até direto, olha só. Vou multiplicar 4 vezes 2, certo? 4 vezes 2 é igual a 8. E agora eu vou fazer a multiplicação cruzada, ó. 1 vezes 2 é igual a 2. Esse sinal de menos eu vou repetir. 4 vezes 1 é igual a 4. E aí agora eu simplesmente resolvo, ó. Eu tenho R$2, mas só que eu devo 4, eu vou ficar ainda devendo quanto? 2. E o 8 simplesmente eu vou repetir aqui embaixo. Dá para simplificar? Eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por quanto? Por 2, certo? Porque ambos são pares. Então, olha só, esse sinal de menos eu vou repetir. 2 dividido por 2 é igual a 1. 8 dividido por 2 é igual a 4. A minha resposta é o quê? Menos 1/4. Belezinha? Tranquilo? Essa daí é a minha primeira questãozinha aí que eu fiz passo a passo. Deu para entender, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se surgiu alguma dúvida. Tranquilo, galerinha? Posso avançar? Escrevam aí no chat aí. Vamos ver. Tranquilo, beleza? Então, vamos para a próxima questão aqui, ó. Deixa eu ver. Tá, como eu já fiz essa daqui que envolve soma e subtração, e essa daqui praticamente ela vai ser bem parecida, eu vou passar para essa daqui para a gente dar uma refrescada na multiplicação de fração, certo? Agora, a multiplicação e a divisão de fração, ela é mais fácil, certo? Que a soma e a subtração. A multiplicação e a divisão é mais fácil do que a soma e a subtração. Por que, professor, é mais fácil? Porque na multiplicação, você multiplica aqui, ó, numeradores com numeradores e denominadores com denominadores. Como assim? Olha só como é que resolve isso daqui, ó. Eu tenho menos 7/8, que multiplica 3/4, que multiplica, no caso, 4/3. Eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Não é multiplicação? Então, olha só, esse primeiro carinha, ele é negativo, esse segundo carinha, ele é positivo, e esse outro aqui é negativo. Então, olha só, menos com mais dá menos, menos com menos dá o quê? Mais.
Então, eu sei que o resultado dessa operação vai ser o quê? Positivo, certo? Então, eu só vou aqui apagar essa parte aqui, essa borracha está muito grande, certo? Para a gente compreender isso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse caso aqui, eu vou multiplicar, ó, 7 vezes 3 e o resultado vou multiplicar por 4, certo? Então, veja bem, ó. 7 vezes 3 é 21, certo? 21 vezes 4, olha só, 21 vezes 4 vai dar, no caso aí, 84. Então, ó, 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4, 84. Então, aqui vai dar igual a 84. Deixa eu apagar aqui, que esse 4 aqui ficou muito esquisito. E esse daí também, estou com problema com 4. Beleza? Então, multipliquei os numeradores. Eu faço a mesma coisa com o quê? Com os meus denominadores. Vou multiplicar os meus denominadores. Vou multiplicar aqui, ó, 8 vezes 14 vezes 3. Então, se eu fazer aí, ó, 14 vezes 8, certo? Isso daí vai dar, no caso aí, ó, 8 vezes 4 é igual a 32, certo? 8 vezes 1 é igual a 8, com mais 3 é igual a 11. Então, eu multipliquei aqui, ó, 8 vezes 14 dá igual a 112. Agora, eu vou pegar o 112 e multiplicar por quem? Por 3. 3 vezes 2 é igual a 6. 3 vezes 1 é igual a 3. 3 vezes 1 de novo é igual a 3. Então, aqui embaixo fica o quê? 336. Beleza? Simplesmente isso. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, sem esquecer o jogo de sinal. Porque quando eu multiplico aqui, ó, menos 7 vezes 3, vai dar o resultado aqui, ó, menos 84. Quanto eu multiplico aqui, ó, aqui, no caso aqui, ó, o de cima, né? 7 vezes, quando eu multiplico essa fração vezes essa é negativa e essa é positiva, dá negativa. Aí o resultado dessa multiplicação eu vou multiplicar por essa outra, que também é negativa. E negativo com negativo fica positivo. Por isso que esse resultado aqui é positivo. Mas tem como simplificar, não tem? Olha só, tanto o meu numerador quanto o meu denominador, eles são números o quê? Par. Se eles são pares, eu posso, no caso aí, dividir por 2. Então, 84 dividido por 2 é igual, no caso aí, a 42. Então, aqui é igual a 42, beleza? E se eu pegar aqui, ó, 336 dividido por 2, isso é igual, no caso aí, ó, a 168. Eles continuam sendo par, não continua? Eu posso continuar dividindo por quem? Por 2. Então, 42 dividido por 2 vai dar igual a quanto? Igual a 21. 768 dividido por 2 vai dar igual a quem? Vai dar igual a 84. Agora, veja bem, não são mais par, né? Será que eu consigo dividir por 3? Olha só, eu consigo dividir 21 dividido por 3 é igual a 7. 84 dividido por 3 é igual a quanto? Igual a 28. Eu consigo dividir? Aí, agora acabou, né? 28 é dividido por 7? Sim, né? Porque 7 vezes 4, 28. Então, eu vou dividir em cima aqui, ó, por 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. 28 dividido por 7 é igual a 4. A resposta fica igual a 1/4, certo? Então, o resultado deu 84 vezes, ou 84 dividido por 336. E aí, galera, o que significa, no caso aí, ó, fazer, no caso, a simplificação? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, que 84 dividido por 336, que foi o primeiro resultado que a gente encontrou, ele é a mesma coisa que 42 dividido por 168, que é a mesma coisa que 21 dividido por 84, que é a mesma coisa que 7 sobre 28, que é a mesma coisa que 1/4. Como assim, professor? Olha só, se eu pegar a minha calculadora aqui, ó, deixa eu pegar a minha calculadora.
calculadora abrir, certo? Aqui minha calculadora, eu quero deixar ela menor, aqui minha calculadorazinha bonitinha aqui, ó. Agora, olha só, eu vou pegar 84 e dividir por 336. Vamos ver o resultado que dá? Ó, eu vou pegar, ó, 84 e dividir, certo, por 336. Vai dar quanto? Vai dar 0,25. Olha só. Vou pegar, escrever até aqui de vermelho, ó. Então, aqui deu 0,25, que é igual, certo? Voltando para a minha calculadora, certo? Agora, eu vou limpar aqui esse resultado, certo? Agora, eu vou pegar aqui, ó, 42 e dividir por 168, que é esse segundo carinha aqui, ó, dividido por 168, certo? Isso vai dar igual a 0,25. Isso também é a mesma coisa, 0,25, certo? Vocês conseguem ver aqui, ó, é igual a 0,25, deixando maior para vocês aí, ó. 42 dividido dá 0,25, certo? Deixa eu diminuir. Agora, se eu fazer 21 por 84, 21 dividido por 84 dá quanto? Não, aí eu escrevi errado, eu cliquei no mod. Desculpem. Olha só, 21 dividido por 84. Isso vai resultar em 0,25. Então, o que eu estou fazendo? Para a gente não trabalhar, certo, com esses números muito grandes, eu vou fazendo a simplificação. Por isso que a simplificação ela é importante. Belezinha, galerinha? Galerinha, eu vou fazer a chamada, senão não dá tempo da gente finalizar essa aula. Nessa próxima aula, eu vou montar a lista de exercícios, certo? Eu vou montar a lista de exercícios. Deixa eu até interromper a gravação agora, que eu vou explicar uma outra coisa para